Olá, irmãos, tudo bem? Continuamos comentando o livro de 1 Coríntios, a Igreja do Caminho. Estamos vendo uma igreja que provavelmente estava no seu início, porque Paulo está exortando eles de coisas muito básicas e é como se ele vai dizer na leitura de hoje que eles são como bebês espirituais. E vai repetir de novo aquilo que nós vimos lá no início. Por que eles são como bebês espirituais? Porque eles ainda estão olhando as coisas de forma natural e não de forma espiritual. Por isso que eles estão se vangloriando. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. E Paulo está tentando desfazer isso na mente deles, simplificando o seguinte: aquele que... deixa eu só falar outra parte aqui. Ele explica para eles aqui também, ele abre um pouco mais para falar para eles que eles não devem ver assim, não só por causa porque isso é coisa de humano simplesmente, e a gente deve ver as coisas não da forma humana, mas da forma que Deus vê, mas porque na obra de Deus cada um faz uma parte. Por isso que ele vai falar aqui: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. A obra é dele, em outras palavras, a obra é de Deus. Deus usa um aqui, usa o outro para a mesma coisa, e é ele que dá o resultado final, ele que dá o crescimento, ele que faz as coisas acontecerem. Então não olhe para o homem como se o homem estivesse fazendo alguma coisa. Irmãos, pensa no seguinte: você consegue enfiar um prego, dentro de uma parede de cimento, assim, comum, sem o auxílio de um martelo ou de um outro instrumento? Não, é impossível. Mas Deus consegue. Ou seja, nós somos como se fosse um martelo. Mas Deus, ele não depende necessariamente de um martelo para fazer aquilo que ele quer. Embora ele nos use, nós temos que ter a consciência de que ele poderia usar a gente ou uma outra pessoa. Ou ele poderia não usar ninguém. Ele mesmo poderia ir lá e fazer o que ele quer. Ou seja, ninguém tem motivo para ficar, porque Deus me usou assim assado. Porque tudo veio dele, entende? Tudo veio dele, não veio de nós. Então ele fala de novo aqui, viu, gente? Um trabalha aqui, o outro faz aquilo. Quando a pessoa fala, não, porque a igreja do fulano de tal, porque o fulano de tal, não é fulano de tal não, gente. É Deus. Não, mas ele teve a parte dele, ele fez isso e aquilo. Gente, deixa a recompensa dele vir da parte de Deus. Vamos esquecer isso, vamos pensar que é de Deus e ponto final. Senão, começam a se criar partidos, igual Paulo está debatendo aqui. E por que Paulo vai falar que não pode dar para eles alimento sólido? Por que ele vai dizer que eles são como bebês? Porque é exatamente aquilo que ele falou no vídeo que a gente leu, no vídeo que a gente comentou no vídeo anterior. Aqueles homens, os homens, ele se lembra que ele explicou os homens que vê as coisas de forma natural, que fica procurando coisas aqui para se vangloriar, que vive se valendo da sabedoria daqui dessa terra, porque eu fiz o curso tal, porque eu tenho conhecimento tal. São pessoas que estão muito ligadas a esse mundo aqui. Então não conseguem discernir no total ou em parte, ou até em pequenas partes, o mundo espiritual, porque limita a ação do Espírito Santo. Isso é o orgulho, então limita a ação do Espírito Santo. Aí o que acontece? Se a pessoa receber uma informação espiritual profunda, além dela não saber discernir aquela informação que ela está recebendo, ela pode até blasfemar contra, ela pode ir até contra, porque ela não discerne as coisas espirituais, ou discerne em parte. É uma pessoa que é um bebê, porque está querendo se apegar às coisas aqui desse mundo. Não parou para prestar atenção que o conhecimento de Deus é diferente.
que ela tem que agora ver o mundo de forma diferente. Ainda está se apegando muito, não, porque todo mundo na Terra, aqui na Terra, irmãos, seguem a vida num fluxo, e a gente tem que seguir ao contrário. Se a gente querer ir no mesmo fluxo que as pessoas aqui na Terra estão indo, a gente se frustra com Deus. Por quê? Porque Deus quer pessoas que sigam um fluxo diferente. Então, se todo mundo ostenta, eu vou ostentar também? Isso não é sabedoria que vem de Deus. Se todo mundo faz, não, então eu não vou fazer a mesma coisa, porque a sabedoria de Deus é diferente. E Deus só vai dar mais e se abrir mais. Você já percebeu, a gente já falou um pouco disso, de pessoas que parecem que têm um conhecimento mais aprofundado e pessoas que têm um conhecimento mais raso de Deus. Tem pessoas que têm um conhecimento que é cristão, está na igreja, mas às vezes não entende por que o outro fala de Deus como se ele fosse um amigo, como se fosse alguém muito próximo. Tem pessoas que são tão bebês espirituais que eles não conseguem entender que Deus chega nessa dimensão com o homem, ainda nos dias de hoje, a ponto de ser como um amigo mesmo, como aquele que você conversa normalmente assim. São pessoas que não conseguem entender por quê, que estão presas nas coisas ainda aqui dessa terra. Não estão se aprofundando em Deus. Se você tem tido esse problema, sabe, quem sabe criticado muito outras pessoas de lado de fora, porque, meu Deus, é porque ainda está pegado muitas coisas aqui dessa terra. Não está conseguindo mergulhar profundo no conhecimento de Deus. Tem que tirar os costumes aqui dessa terra e se aprofundar nos costumes, na sabedoria de Deus. Irmãos, fiquem em Cristo. No próximo vídeo ele já vai entrar em outro assunto e a gente continua comentando aqui o livro de 1 Coríntios, tá bom? Tchau!